Circle of Inevitability, capítulo 908. Hospital. Ao ver o homem local encolhido perto das árvores verdes, gritando em um estado quase de colapso, Franca considerou seriamente se deveria ajudar a chamar a polícia. Lumian refletiu por alguns segundos e então lançou um olhar significativo para Anthony. Anthony imediatamente caminhou até a área sombreada e usou acalmar no alvo. O homem local, na casa dos 40, finalmente se acalmou, como se estivesse saindo de um pesadelo que o atormentava há muito tempo. Lumian se aproximou e perguntou incisivamente: o que aconteceu? Tendo presenciado a estranha morte do oráculo Danites há pouco tempo, e agora conhecendo um homem mentalmente destruído, ele intuitivamente sentiu que isso também não deveria ser simples e poderia esconder algumas informações cruciais. O homem levantou a cabeça e olhou para Lumian e os outros. Ele estava prestes a falar quando de repente viu Franca e Jenna. Sua expressão se contorceu e ele gritou em extremo terror: "Fantasma mulher! Um fantasma mulher!" Sua voz era excepcionalmente estridente, cheia de medo, alertando até mesmo o segurança na entrada do antigo bairro, que veio com uma lanterna para verificar. Lumian rapidamente jogou seu espelho fora, criando seu próprio labirinto de espelhos. Franca olhou para ele, vendo que ele havia reagido a tempo, e retirou a mão direita do bolso. Ao mesmo tempo, Franca murmurou para si mesma: como posso parecer um fantasma mulher? Como Jenna e eu parecemos fantasma mulheres? O segurança, segurando uma lanterna brilhante, aproximou-se e deu 2 voltas nas árvores verdes, dizendo com uma cara confusa: o som claramente estava vindo daqui, porque não consigo ver ninguém. Ele escutou atentamente novamente, sentindo que a voz gritando, fantasma mulher, havia se tornado um tanto distante, incapaz de discernir exatamente de onde vinha. O segurança estremeceu de repente. Poderia realmente existir fantasmas mulheres? Ele decidiu não lidar mais com esse assunto, apenas a denunciá-lo à polícia. Assim que teve essa nova ideia, ele imediatamente correu de volta para a sala de segurança na entrada. Embora o labirinto de espelhos estivesse apenas no nível de sequência 7, o ambiente escuro atual com poucas pessoas ainda permitiu que Lumian enganasse o segurança com sucesso. Ele fez Franca e Jenna recuarem para a borda do labirinto de espelhos, para não serem vistas pelo homem desmaiado, e sinalizou para Anthony fazer outra rodada de acalmar. O homem local, mentalmente abalado, acalmou-se mais uma vez, e Anthony perguntou gentil e calmamente: o que aconteceu? Talvez eu possa ajudá-lo. Por alguma razão, o homem sentiu que Anthony diante dele era muito confiável, o que o fez se sentir muito à vontade. Ele respirou fundo e disse: eu encontrei um jianguiche. Um jianguiche? Lumian conseguiu entender que isso pertencia a um tipo de criatura morta-viva, talvez um termo exclusivo para zumbis neste mundo de sonho. O homem ficou em silêncio por alguns segundos, olhou para Anthony e recebeu dele um aceno afirmativo. Ele reuniu coragem e gaguejou: sou enfermeiro do hospital e acabei de levar um cadáver para o necrotério. Aquele cadáver era lindo demais, incrivelmente lindo. As orelhas dela eram um pouco pequenas, muito fofas, encantadoras, como aquelas joias caras de lojas de ouro. Ela não estava usando nenhuma roupa. Não resisti, disse ao meu colega de trabalho para ir em frente, então subi em cima, mordi a orelha dela e fiquei com ela por um bom tempo. Ao ouvir isso, Franca não conseguiu evitar levantar a mão direita até a palma da mão. Trazendo vergonha para a pátria. Pervertidos estão por toda parte, é uma questão de proporções relativas. Não parecia uma pessoa morta. O homem continuou divagando, como se ainda estivesse saboreando a experiência. Gradualmente, seus olhos se arregalaram. Assim que eu puxei minhas calças, ela,
Os olhos daquele cadáver se abriram. Eles abriram. Fantasma mulher. Um fantasma mulher. Depois de ouvir atentamente, Lumian virou a cabeça e disse para Franca e Jena: se até mesmo um cadáver tem tanto fascínio, poderia ser uma demônia? É possível, Franca assentiu. Jena então propôs outra possibilidade. O cadáver de um viciado em sexo 2 ou de um bebê cupido 3 também pode ter esse efeito. Vamos lá, o caminho da patriarca é: caminho da patriarca, árvore mãe do desejo. Sequência 9, avarento, Scrooge. Sequência 8, viciado em sexo, sex addict. Sequência 7, ator, Hector. Sequência 6, recipiente, recipiente. Sequência 5, espírito da árvore caída, fallen tree spirit, TBM chamado de bebê cupido ou espírito da luxúria. Não vou colocar as outras sec porque é spoiler. Ela teve uma impressão muito profunda do caminho do avarento. Lumian olhou para fora do labirinto de espelhos, mas ainda não viu sinal de polícia, então pediu para Anthony acalmá-lo mais uma vez e então usou a adivinhação dos sonhos para fazer um esboço. A mulher no esboço claramente não era uma moradora local, mas sim alguém do continente norte, com características marcantes, mas uma aura sagrada, não parecendo um cadáver. Além disso, era evidente que o homem tinha uma forte impressão das orelhas pequenas e delicadas e do pescoço longo e bonito do cadáver feminino, misturada com desejo intenso. Ela se parece um pouco com uma demônia, disse Franca, parada na borda do labirinto de espelhos, com vasta experiência em identificar demônias. Lumian refletiu por um momento e então perguntou ao enfermeiro: em qual hospital você trabalha? O homem não escondeu nada de Anthony. Moro perto, mas trabalho no Hospital Mushu. Hospital Mushu, a pálpebra de Franca tremeu. O que houve? Lumian, Jena e Anthony não entendiam por que Franca reagiria daquela maneira. O nome do hospital parecia normal, não significa contemplar o amanhecer ao longe? Franca organizou seus pensamentos e disse: esta é uma das manifestações de você ser capaz de entender o significado das palavras correspondentes, mas não compreender verdadeiramente o que elas simbolizam. Na minha língua nativa, Mushu e árvore-mãe são quase homófonos, e você deve saber muito bem o que árvore-mãe representa. Sem esperar que Lumian e os outros respondessem, Franca disse em voz profunda: árvore-mãe do desejo. A árvore-mãe do desejo também pode infiltrar um pouco seu poder neste sonho? Lumian franziu levemente a testa. Se a árvore-mãe apareceu, a que distância ela está? Jena obviamente pensou nesse aspecto também, e depois de alguns segundos de silêncio, ela disse: então a possibilidade de ser um cadáver de bebê cupido aumentou. Lumian pediu que Anthony questionasse mais o enfermeiro sobre quaisquer ocorrências incomuns no Hospital Mushu, mas não obteve nenhuma resposta útil. Eles não perderam mais tempo. Anthony usou hipnose para fazer o enfermeiro esquecer sobre a recente conversa, e o fez sair do labirinto de espelhos sozinho, indo em direção a outra rua. Dissipando o labirinto de espelhos e observando a figura do homem se afastando, Lumian disse pensativamente: aquele cadáver definitivamente tem problemas, mas isso não significa que ele não tenha problemas, nem significa que todo o resto no Hospital Mushu esteja normal. Jena concordou fortemente. Esse desejo intenso de violar até mesmo um cadáver feminino parece muito com a corrupção de um viciado em sexo. É claro que também pode ser que ele tenha ficado encantado pelo cadáver feminino a ponto de perder o controle. O grupo discutiu os eventos recentes enquanto caminhavam para o complexo de apartamentos alugados. Franca suspirou de repente: estamos aqui há apenas meio-dia e já encontramos 2 incidentes bizarros não mencionados nas informações, certo? Correto, confirmou Lumian.
Ele então sorriu e disse: talvez seja esse o peso que os dois caminhos da calamidade carregam. Quando eu voltar para o caminho do caçador, eu quase poderia ser uma vela de cera de cadáver incompleta em forma humana. Talvez eu pudesse completar os rituais de ação secreta correspondentes sem depender de nada. Minha intuição espiritual me diz que podemos encontrar aquele cadáver feminino ressuscitado em breve. Então devemos nos revezar na vigilância a partir de hoje à noite, disse Franca imediatamente. Morrer no sonho pode significar morte real. Realmente vale a pena ser tão vigilante. Lumian assentiu em aprovação. Amanhã de manhã, observaremos secretamente do lado de fora da companhia do Senhor Tolo para reconhecer as pessoas primeiro. Reticências. Tarde da noite, no quarto principal. Jenna acordou de repente e viu Franca abraçada a um cobertor fino que havia tirado da bolsa do viajante, sentada contra a cabeceira da cama na escuridão, como se tivesse se transformado em uma estátua. No que você está pensando? Jenna sentou-se lentamente e perguntou cuidadosamente. Franca olhou para a parede oposta, que havia sido pintada pela escuridão, e respondeu com uma voz que parecia falar dormindo: por que o Senhor Tolo daria o nome de Utopia à sua cidade de marionetes? Há algo errado com esse nome? Jenna não entendeu muito bem o que preocupava Franca. Após alguns segundos de silêncio, Franca disse: esse é um termo específico do mundo de onde eu transmigrei, significando um país inexistente, um país imaginário. Por que o Senhor Tolo usaria isso? Jenna entendeu aproximadamente os pensamentos de Franca. Ela disse em uma voz gentil: os portadores de cartas dos arcanos maiores mencionaram na informação que o Senhor Tolo estava coletando os diários do Imperador Roseli. Talvez esse termo estivesse em um dos diários, ou talvez o Senhor Tolo tenha aprendido sobre esse termo durante seu longo confronto com o digno celestial. Ou, bem, você não disse que o antigo deus do sol também pode ser um transmigrador? Por que o Senhor Tolo não poderia ser um? É disso que estou suspeitando. Quanto mais penso sobre as origens do Senhor Tolo mencionadas nas informações e nas experiências de seus avatares, mais suspeito. A voz de Franca ficou tão baixa que perdeu o peso. Não suspeite, verifique. Jenna confortou Franca à sua maneira. Quando despertarmos o Senhor Tolo, você pode fazer esta pergunta. Seja ele um transmigrador ou não, depois de confrontar o digno celestial por tantos anos, ele deve saber o segredo da sua transmigração. Ele pode até mesmo ser capaz de ajudá-la a retornar. Por enquanto, não pense muito sobre isso, concentre-se em despertar o Senhor Tolo. Franca exalou lentamente e disse: certo, pensar muito agora é inútil, não podemos verificar nada por enquanto. Para mim, despertar o Senhor Tolo não é mais apenas uma tarefa do clube de tarô, não é mais apenas algo que deve ser feito para sobreviver ao apocalipse. Depois de conversar por mais um tempo, Franca deitou-se novamente, inalando o cheiro de Jenna, e caiu em um sono profundo, exausta mental e fisicamente. Depois que Franca adormeceu completamente, Jenna se levantou cuidadosamente, abriu a porta do quarto principal e entrou na sala de estar, que também servia como sala de jantar. Lumian, vestindo uma camisa branca e calças pretas, estava sentado perto da mesa de jantar de madeira, olhando fixamente para a janela na direção do armário de sapatos. É minha vez de ficar de guarda, você pode ir descansar agora, disse Jenna com um sorriso. Lumian desviou o olhar e se levantou. Sobre o que você e Franca estavam conversando? Jenna resumiu os pontos-chave das dúvidas de Franca e seu próprio conforto. Lumian assentiu levemente e disse: certo, dê a ela uma meta, motive-a a agir e não pense muito por enquanto. Quando amanhecer, encontrarei uma oportunidade de consultar Anthony novamente para ver se precisamos fazer mais alguma coisa.
Jenna virou o olhar para a janela na direção do armário de sapatos e perguntou curiosamente: no que você estava pensando agora? Lumian olhou naquela direção também. O que seus olhos encontraram foi a cena dentro do bairro. Neste momento, apenas 2 ou 3 casas em cada prédio ainda tinham luz saindo, enquanto o resto estava na escuridão. Os pensamentos de Lumian pareceram se afastar novamente. Ele respondeu em voz baixa: eu estava pensando se Aurore costumava viver em uma cidade como esta. Notas. 1. É um tipo de criatura do folclore chinês, também conhecido como vampiro saltitante ou zumbi saltador. É um cadáver reanimado, geralmente descrito como um corpo rígido vestindo roupas da dinastia Qing e que se move pulando com os braços estendidos. 2. Sec 8 do Caminho da Patriarca. 3. Sec 5 do Caminho da Patriarca. Ponto.